Pegue suas coisas e vá para o quarto agora. Eu vou morar aqui, ria a amante de seu marido. Mas ao chegar ao cartório, ela soltou um grito. Ana estava sentada em seu peitoril favorito, a superfície larga e levemente áspera que havia absorvido o calor de um dia ensolarado. Apesar do frio, o calor retornava lentamente, uma sensação especialmente agradável depois de ter estado no assento gelado do ônibus e corrido da parada até sua casa. Estava tão confortável ali sentada naquele amplo peitoril, que mais parecia uma mesa, com uma pequena almofada em suas costas. Lá embaixo, estendia-se a cidade limpa e fresca, parecendo recém-criada, como só pode parecer uma cidade em um dia de inverno gelado quando observada do 7º andar. Os raios brilhantes do sol, que parecia ter esquecido que no calendário era fevereiro e não abril, caíam em uma torrente generosa do alto, fazendo com que o brilho da neve fresca fosse quase intolerável para os olhos. Ana se espreguiçou sob a luz quente do sol, olhou para o relógio por hábito e de repente se endireitou, surpresa por um pensamento simples. Meu Deus, eu realmente posso agora sentar assim a qualquer momento que eu quiser e, em geral, fazer tudo o que me vier à cabeça. É simplesmente inacreditável. O que aconteceu algumas horas antes ainda não tinha sido totalmente assimilado em sua mente. O que ouviu e viu a deixou atônita, surpresa, e não só a ela, é preciso dizer. Ana desceu facilmente do peitoril e percorreu o apartamento, inspecionando cada canto, examinando com esmero as cornijas, os móveis, os livros, os quadros, e tocando as cortinas que pendiam das janelas. Tudo parecia novo, surpreendente, desconhecido, como se não tivesse vivido neste impressionante apartamento por quase 5 anos e não tivesse lavado essas mesmas cortinas todo mês, desmontando-as e pendurando-as a 4 metros de altura, arriscando sua vida. Era como se cada livro nas enormes estantes não tivesse sido retirado e limpo regularmente com um pano especial. Ao olhar os livros, Ana sorriu ao recordar quantas vezes a limpeza se prolongava porque, ao pegar em suas mãos um volumoso tomo que cheirava antigo e abri-lo por curiosidade, acabava mergulhando em suas páginas por um tempo indefinido, esquecendo-se completamente da limpeza. Por alguma razão, o pesado lustre de cristal que pendia do teto da sala maior, e que ressoava a cada movimento, parecia como se tivesse acabado de aparecer ali para seu espanto, e não tivesse estado pendurado durante todos esses anos, levando-a ao desespero com a abundância de pingentes de cristal, cada um dos quais precisava ser limpo a cada 6 meses, desmontado, lavado em uma solução especial, seco e pendurado novamente, enquanto ela se equilibrava perigosamente em uma escada sob um teto inusualmente alto. E as numerosas taças de cristal, copos e cálices, tão resplandecentes quanto os montes de neve iluminados pelo sol invernal que se encontravam atrás da porta de vidro do aparador, pareciam desconhecidos. No entanto, ela os retirava das prateleiras de vidro regularmente e os recolocava, parando horrorizada diante de qualquer movimento descuidado. Ainda se lembrava do escândalo que se instaurou quando, em uma ocasião, deixou cair um par no chão. Mas agora poderia quebrá-los todos e não ouviria uma única recriminação. Além disso, poderia mudar os quadros sem problemas, aquela bela natureza morta floral que parecia pedir aos gritos a luz do sol, finalmente a transferiria do hall para a sala, e a paisagem sombria e assustadora com o veleiro escuro que parecia um espectro, a tiraria de vista. Também poderia se livrar daqueles malditos gerânios com seu cheiro pegajoso e persistente e seus infinitos restos de flores e folhas secas que caíam sem cessar assim que varria ou esfregava o chão. Cansada de suas ideias revolucionárias, Ana subiu no enorme sofá bege claro que ocupava quase 1/3 da sala e voltou a sorrir involuntariamente. Antes, esse monstro claro era uma espécie de santuário intocável, e só se podia sentar nele depois de tomar banho e vestir roupas limpas. Mas agora podia usar o sofá como um móvel para sentar ou deitar, não como uma peça de museu. Agora mesmo ia servir uma enorme xícara de café doce, voltar à sala e sentar-se novamente com essa mesma xícara nas mãos. Antes, até pensar nisso teria sido um delito, mas agora podia fazê-lo a qualquer momento, porque tudo que a rodeava, todas essas taças, sofás, quadros e livros, cortinas, peitoris, todo esse enorme e incrível apartamento com todo o seu conteúdo agora pertencia a ela, a Ana. Ela se recostou no encosto e percorreu lentamente com o olhar a ampla sala. Finalmente, seus olhos se detiveram em um pequeno retrato. A mulher de uns 30 anos retratada nele não olhava diretamente para o espectador e tinha a cabeça ligeiramente virada para um lado, o que fazia com que o olhar de seus transparentes olhos azul acinzentados parecesse perdido em algum ponto no espaço conhecido apenas por ela.
A mulher do retrato era uma verdadeira beleza, mas não dessas modernas, chamativas e acessíveis para qualquer um, era uma beleza fora deste mundo, que não pertencia nem à nossa época nem ao nosso tempo. Suas feições finas e delicadas, a testa alta e lisa, os cílios longos que pareciam projetar sombras leves sobre suas maçãs do rosto, os olhos alongados, os lábios pequenos mas bem definidos e, como uma coroa, o penteado alto de mechas escuras e volumosas entrelaçadas. Se Ana tivesse lido uma descrição assim em um livro, teria pensado que era um exagero artístico do autor. Afinal, o que custa a uma pessoa com talento literário fazer de sua heroína uma beleza deslumbrante, dotando-a de todas as qualidades imagináveis e inimagináveis? Mas o fato é que o retrato na parede não mentia nem exagerava, a mulher representada pelo pintor era, na vida real, incrivelmente bela. Ana sabia disso porque havia vivido vários anos com ela, quase lado a lado, e a via praticamente todos os dias. É verdade que quando a vida as uniu, ela já era muito mais velha que no retrato, mas o tempo não tem muito poder sobre certas pessoas, e com os anos essa beleza havia se tornado mais madura, mais segura, adquirindo uma dignidade e um significado especiais que talvez não fossem tão necessários na juventude. Ana observou atentamente o rosto no retrato, talvez fosse a única coisa que não lhe parecia estranha hoje. Veja só, Carolina, você realmente se saiu bem, murmurou Ana de repente, enquanto continuava olhando para o retrato. De repente, impulsionada por um impulso inexplicável, se levantou e fez uma reverência em brincadeira, e por um segundo lhe pareceu que os lábios da mulher no retrato esboçavam um sorriso irônico em resposta. Se esse instante zombeteiro tivesse durado uns segundos mais, Ana poderia ter captado o olhar penetrante e profundo daqueles olhos azul acinzentados. Sacudiu a cabeça para afugentar a ilusão, deixou-se cair novamente no sofá e, recostando-se no encosto, irrompeu em uma alegre gargalhada. Ana tinha nascido, como a maioria das pessoas, em uma família normal e típica, composta por mãe e pai. Claro, a maioria das pessoas também tem avós, tios, tias, irmãos e irmãs, mas Ana só tinha seus pais, e eles não estiveram com ela por muito tempo. Seu pai se desvaneceu no ar quando ela tinha 3 anos, e só ficaram dele umas botas de borracha enormes, em uma das quais a pequena Ana cabia completamente e se escondia de sua mãe, e o cheiro de tabaco que persistiu em seu diminuto apartamento durante muito tempo. Sua mãe era amável e bonita, como são todas as mães para seus pequenos filhos, embora frequentemente viessem visitas para ver sua mãe, pessoas também amáveis ainda que nada bonitas. Enviavam Ana para seu canto, onde estava sua cama e jaziam seus 2 grandes tesouros, uma boneca e um urso de pelúcia. As visitas ficavam muito tempo à mesa, frequentemente passavam a noite, constantemente se serviam e serviam uns aos outros algo nos copos, brindavam ruidosamente entre si, cantavam músicas, fumavam, discutiam e às vezes até se estapeavam. Sua mãe também participava da festa e em um par de ocasiões até caiu no chão, como pensava Ana então, provavelmente fingindo estar dormindo. Uma noite sua mãe caiu de uma maneira especialmente forte e ruidosa, e já não se levantou. Logo pessoas desconhecidas entraram em seu apartamento e levaram todas as visitas de sua mãe e também sua mãe. Ana foi levada para um lugar completamente estranho, onde, segundo lhe explicaram, agora viveria. Tentou protestar, dizer que na verdade estava bem em sua vida anterior, mas ninguém a escutou. Então Ana decidiu não dar mais explicações. Desceu da cama, calçou os sapatos e, segurando seu urso de pelúcia debaixo do braço, o mesmo que havia trazido de casa, dirigiu-se à porta. Interceptaram-na na rua, perto da porta do grande pátio cercado. Ana, sua mãe já não está, entende? Disse-lhe uma mulher de rosto inteligente e cansado. Sua mãe morreu no hospital, menina. Agora você ficará aqui conosco, isto é um orfanato. Meu nome é Ida, sou a cuidadora. Quero ir para casa com mamãe, disse a menina seriamente. Eu entendo, pequena, Ida engoliu um nó na garganta e continuou firmemente. A casa onde você vivia já não existe, e sua mãe já não está. Agora seu lar é aqui. E a senhora agora é minha mãe? Não, sacudiu a cabeça a mulher. Não posso ser sua mãe, mas tentarei encontrar uma para você. Não quero outra mãe, quero voltar com a minha, respondeu a pequena. Mas já te expliquei, disse a mulher algo confusa. Quero estar com minha mãe, disse a menina com firmeza. É incrível, contava Ida à sua colega à noite. Viveu até os 5 anos em um apartamento com uma mãe alcoólatra e fala dela como se fosse a melhor pessoa do mundo.
E agora, como se supõe que vou encontrar um lar para esta menina? Com uma firmeza incomum para alguém tão pequeno, Ana anunciou a todos que se não pudesse voltar para casa com sua mãe, não iria viver em nenhum outro lugar. Bem, se você decidiu assim, suspirou Ida uma vez mais, surpresa com a teimosia da menina, assim será então. Nunca se apegue de verdade às nossas crianças, repetia Ida sem descanso a seus colegas menos experientes. Não temos coração, tempo nem forças para todos. Você vai se machucar e machucar a criança. Não tente substituir seus pais, no final não conseguirá nada. No entanto, um par de anos depois, Ida compreendeu que toda sua lógica se desmoronava cada vez que via aqueles olhos, o cabelo loiro claro trançado em duas tranças e o nariz arrebitado erguido com orgulho e independência. Ida realmente havia se apegado a Ana e, apesar de se repreender em silêncio por sua tolice, alegrava-se que não adotassem a menina. E isso realmente não acontecia. As pessoas que a princípio se sentiam atraídas pela encantadora e esbelta menina se detinham diante daquele olhar sério e inquisitivo, como se penetrasse diretamente na alma e perguntasse com severidade: tem certeza, estimado adulto, de que você é uma boa pessoa? Realmente quer uma criança ou busca um brinquedo, um remédio contra a solidão, uma forma de se afirmar? Os olhos da menina, que provavelmente nem conhecia palavras como essas, examinavam, esquadrinhavam como se fossem raios-x, como se estivessem realizando um exame rigoroso, e a maioria dos adultos não suportava essa prova e fugia covardemente, preferindo buscar entre as outras crianças do orfanato alguém mais simples e compreensível. Às vezes Ana até podia desafiar os possíveis tutores com palavras. Quando Ana cresceu, seu caráter não mudou nem um pouco, embora, claro, tenha deixado de olhar para as pessoas com aquele famoso olhar avaliador e se tornado mais reservada em seus julgamentos. Durante todos os anos que viveu no orfanato, a cuidadora Ida esteve sempre ao seu lado. Bem, de caráter você está bem servida, Ana, não vai se perder, comentou Ida quando a menina completou 15 anos. Mas o que vamos fazer com a profissão? Serei cirurgiã, afirmou Ana com sua típica firmeza e determinação. O quê? Surpreendeu-se a mulher. Por que precisamente cirurgiã? Geralmente se considera algo de homens. Besteira, respondeu a menina com firmeza. É algo perfeitamente adequado para uma mulher. Além disso, lá ninguém poderá me dizer o que tenho que fazer, e sempre serei responsável por tudo por mim mesma. Ida suspirou, esse tom decidido e essas intenções não pareciam combinar com a aparência da menina. Ana estava perto de completar 16 anos, florescendo com uma delicada beleza juvenil. Havia crescido muito, como um girassol que se estira em direção ao sol, e evitado completamente os problemas típicos da adolescência como acne, sobrepeso e falta de jeito. Sua pele era fina e mate, seu cabelo claro e brilhante, seu nariz um pouco arrebitado, e sua figura esbelta. Ana não era uma beleza, mas sem dúvida estava se tornando uma jovem encantadora. Ana, como assim cirurgiã? Espantava-se Ida. Com essa aparência de fada, deveria ser estilista ou costureira. E além disso, você desenha maravilhosamente, quase toda a exposição está composta por seus desenhos. Ah, você não é tão alta, mas se algum fotógrafo te visse, talvez pudesse fazer carreira como modelo. Hoje em dia, para ser modelo não é necessário ser uma grande beleza. Tia Ida, como vou ser modelo? Ria sua pupila. Além disso, é uma bobagem, uma ocupação para desocupados. Quero fazer algo real e não passar a vida diante das câmeras fazendo de cabide. Ana, o que está dizendo? Suspirava Ida. Se todas as meninas sonham em ser modelos ou atrizes. Não todas, só as mais tolas, declarava Ana com sua típica categorização. Isso é porque tem medo de fazer algo real. Aqui não há nada para fazer, só caminham e comem menos. Ida começava a rir e agitava as mãos para a menina. Ana terminou a escola e aos 18 anos, graças em grande parte aos esforços da sempre fiel Ida, conseguiu um apartamento próprio. Era um pequeno estúdio em um edifício localizado nos limites da cidade. O edifício estava só pela metade construído, mas de alguma maneira já vivia gente nas seções completadas, embora a poucos metros dali continuasse a frenética atividade de instalação de janelas e portas. O pátio estava coberto de lama até os joelhos, revolvido pelos caminhões que passavam e saíam sem cessar. As paredes tremiam com os golpes e através das janelas abertas frequentemente voavam os palavrões dos operários. Era úmido e barulhento, mas Ana estava absolutamente feliz.
Entrou no orfanato quando tinha 5 anos, agora tinha quase 19. Passou 14 anos no orfanato, onde tudo era de todos e ao mesmo tempo de ninguém, onde tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, exceto seu velho urso de pelúcia, um presente de sua mãe que havia trazido consigo no último momento de sua casa aos 5 anos. E agora, depois de tantos anos, finalmente tinha algo verdadeiramente seu, um pequeno apartamento com paredes tortas pintadas com tinta a óleo, janelas que deixavam entrar o ar frio pelas enormes frestas e uma torneira que gotejava. Para ela, era um palácio. Removeu a horrível tinta verde das paredes, vedou as frestas com fita adesiva e colocou seu fiel amigo, o urso de pelúcia desgastado, em seu primeiro sofá próprio, diminuto e quase infantil, um presente de ida para celebrar sua mudança. Era uma lembrança de sua mãe, a quem Ana continuava sendo leal, sem importar as circunstâncias. Depois Ana tentou ingressar na faculdade de medicina. Não alcançou a pontuação necessária, então se inscreveu em uma escola de enfermagem e, como sempre em sua curta mas difícil vida, com os lábios apertados e sem desanimar, saiu para procurar trabalho. Uma garota resistente, perseverante e sem medo de se sujar não ficou sem renda. Durante 2 anos lavou carros em um lava-rápido e pratos em um pequeno restaurante de verão, trabalhou em um centro de entrega de mercadorias e até animou clientes em uma cafeteria fantasiada de uma ridícula salsicha gigante em massa. Em resumo, aceitava qualquer oportunidade para ganhar dinheiro, consertar seu apartamento, vestir-se de maneira decente e comprar um telefone. Além disso, Ana tinha um sonho. Desejava fervorosamente comprar um abajur. E esse desejo estranho e divertido se transformou em uma verdadeira obsessão, uma espécie de ideia fixa. Viu o abajur por acaso na vitrine de uma loja que vendia artigos antigos muito bonitos. O abajur também era antigo, com uma grande base de bronze, era tão maciço que à primeira vista se notava que era pesado e estável. Tinha uma cúpula de vidro verde semi-transparente, e a luz que emitia parecia a Ana incrivelmente acolhedora, cheia de um calor especial. Aquele abajur parecia um símbolo de tudo que quase não tinha tido em sua vida, um símbolo de família, lar, tranquilidade e amor. Em seus sonhos, via-se sentada sob esse mesmo abajur à noite, confortavelmente instalada em uma cadeira com uma criança inquieta em seu colo, para quem lia um conto. Atrás da grande janela coberta por uma cortina, caía neve fofa, e um homem bonito e sorridente atravessava a sala em direção a eles, segurando uma xícara de café fumegante. Claro, estava longe de ter um belo marido, uma criança em seus braços, cortinas pesadas e caras na janela e todo o resto que imaginava em suas fantasias, mas o abajur estava perto, podia comprá-lo e fazer algo real para começar a se aproximar de seus sonhos. Finalmente, com constância e economia, reuniu a quantia necessária e foi à loja de antiguidades. A tão esperada compra estava em suas mãos, o abajur foi embalado em uma caixa grande e Ana, abraçando sua preciosa carga, saiu da loja e segundos depois se encontrou no chão junto à caixa. Algo em seu interior soou tristemente, como se despedisse de sua recém-adquirida dona. Sem se levantar dos joelhos, Ana abriu tremendo a tampa da caixa e olhou dentro. O abajur de bronze em si não havia sofrido dano, mas a cúpula de vidro verde estava feita em pedaços, brilhando com fragmentos no fundo da caixa. Suspirou amargamente, sentiu um nó no nariz e um ardor na garganta pela frustração e as lágrimas. Ah, me desculpe, disse uma voz sobre ela. Foi acidental, não a vi e por isso esbarrei em você. Ana levantou a vista, diante dela estava um rapaz de uns 25 anos, sorrindo algo confuso. Era alto, bem formado, de ombros largos, claramente consciente de seus atributos, vestia-se de maneira que os ressaltasse ainda mais. Usava jeans claros e ajustados e uma jaqueta curta de couro. Seu cabelo escuro, claramente sem cortar a tempo, caía livre sobre seu rosto, e constantemente levantava a mão para afastar as mechas, segurando-as entre os dedos. Quando ele fez isso novamente, Ana viu sua pele limpa, uns olhos azul acinzentados com uma expressão de diversão apenas perceptível e um sorriso de dentes brancos. Nossa, é muito bonito, pensou sem querer, mas no segundo seguinte, olhando novamente para a caixa com o abajur e os fragmentos da cúpula quebrada, franziu a testa. Desculpa, resmungou com raiva. De que me serve seu pedido de desculpas? Olha o que aconteceu por sua culpa. Acabei de comprar este abajur, é um abajur antigo de coleção, já não se encontram assim. Onde vou conseguir outra cúpula igual, hein? Sinto muito mesmo, não foi minha intenção, respondeu o rapaz suplicante. Deixe-me ajudá-la.
Ele ficou de pé, desajeitadamente junto a Ana, olhando a caixa aberta com expressão triste. Obrigada, já me ajudou bastante, respondeu Ana com significado. Sua ajuda me saiu cara. Melhor seguir seu caminho. Ele a olhou fixamente no rosto e disse, não posso deixar isso assim. Fui eu quem causou isso e tenho que consertar. Vamos fazer o seguinte, te ajudo a levar a caixa para casa, meço a base para essa cúpula e tentarei encontrar uma igual ou ao menos parecida. E em troca, você me permitiria convidá-la para um café? Seu discurso foi acompanhado com um sorriso tímido e encantador, e Ana não pôde evitar sorrir também. Além disso, era a primeira vez em sua vida que um rapaz a convidava para tomar um café, na verdade, era a primeira vez que alguém a convidava para qualquer coisa, e o rapaz, além disso, era excepcionalmente atraente, e tudo parecia uma cena de filme. De repente lembrou com pânico que sob seu casaco longo usava um velho suéter rasgado com o qual trabalhava horas no almoxarifado, e que em suas calças provavelmente ainda havia uma mancha escura de café que não havia secado completamente. Além disso, se tirasse a luva, qualquer um veria que tinha 2 unhas quebradas da maneira mais feia. Não podia ir a nenhum café, e muito menos com alguém como ele. Corou intensamente e disse, veja, obrigada, claro, mas devo recusar. Não tenho tempo e moro bastante longe. Devo estar em casa dentro de 1 hora. Então, obrigada pelo convite, mas vou indo. Levantou a caixa grande com decisão e se afastou, e uns segundos depois ouviu com uma satisfação secreta passos rápidos que claramente a seguiam. Permita-me ajudá-la e levá-la para casa. Tenho o carro perto e, já que não quer que eu a convide para um café, então que tal se você me convidar? O rapaz lhe tirou a caixa das mãos com firmeza e uns passos depois parou junto a um carro escuro estacionado à beira da estrada. Pronto, sua carruagem chegou, disse sorrindo enquanto abria a porta do carro que a Ana pareceu de luxo. Ela olhou ao seu redor com hesitação. Tudo estava acontecendo rápido demais e era muito incomum. Nunca antes um homem havia cortejado de maneira tão persistente, e muito menos um tão atraente. Nunca em sua vida havia subido em um carro assim, e agora lhe estavam abrindo a porta como se fosse da realeza. A tentação de aceitar o convite do desconhecido era tão forte que até sacudiu a cabeça para afastá-la. Como posso ir com você? Nem sei como se chama, falou nela um resto de cautela. Esse é o problema, riu ele com um sorriso encantador. Isso resolvemos agora mesmo, me chamo André, e você? Ana, disse ela encantada, olhando-o no rosto. Perfeito, já estamos apresentados, então pode confiar em mim completamente. Bem, Ana, decida-se, porque vamos nos molhar todos, incluindo seu precioso abajur. Olha, a caixa já está escurecendo. E efetivamente, do céu começava a cair uma garoa fina e incômoda, enquanto o interior do carro atentava com seu assento confortável, seu calor e um leve aroma doce com um toque de cítricos. Bem, decidiu de repente Ana, como se eu fosse tão cobiçada que todos se desvelam pensando em como se aproveitar de mim. Com decisão, subiu no carro, o encosto confortável recebeu suavemente suas costas cansadas e suas pernas estendidas para frente se relaxaram com alívio. É bom aqui, disse olhando as numerosas luzes no painel que piscavam suavemente na penumbra do interior. André sorriu, ligou a música e arrancou suavemente o carro. Bem, é aqui que moro, disse Ana ao ver a silhueta de seu edifício através da cortina de chuva. O trajeto lhe pareceu insultantemente curto. André resultou ser um excelente conversador, com bom senso de humor e uma forma de falar surpreendentemente correta. Conversaram alegremente, rindo-se de seu encontro desajeitado na porta da loja. Depois de uns minutos de viagem, de repente pensou que gostaria de poder seguir viajando assim, longe, por muito tempo. Era excepcionalmente agradável estar sentada junto a este rapaz inteligente e bonito em seu maravilhoso carro, captando de vez em quando seu olhar interessado. Já chegamos, disse ele. Sabe, Ana, me dá muita pena que tenhamos que nos despedir agora. Você me agradou muito, de verdade. É surpreendente como alguém pode esbarrar acidentalmente em alguém e depois não querer se separar dele. Ela escutava essas palavras surpreendentes e sentia como suas orelhas esquentavam. Era incrível, um rapaz bonito, bem vestido, que dirigia seu próprio carro, praticamente estava declarando seu amor. O mundo havia enlouquecido. E se adiarmos a despedida, hein, Ana?
me convida para sua casa para tomar uma xícara de café, ou um suco, ou em última instância um copo d'água, estou disposto a tudo. André olhava sorridente, estavam junto ao carro do qual Ana acabava de descer, com a porta aberta para ela, com uma mão estendida, e todas essas cortesias que jamais havia experimentado. Convidá-lo para casa? Fácil dizer. Imaginou seu pequeno apartamento, ele entraria e a primeira coisa que veria seriam as horríveis paredes descascadas que nunca chegou a revestir, embora levasse meio ano planejando fazê-lo e já tivesse comprado tudo, mas os rolos continuavam empilhados na entrada. Depois iria à cozinha e se sentaria no banco bamboleante. E ela, como ia tirar o casaco diante dele e ficar com aquele suéter velho e rasgado que tinha se rompido hoje ao se enganchar em uma prateleira? Não. De jeito nenhum. Morreria de vergonha. Sinto muito, André, me perdoe, mas não posso convidá-lo, disse Ana com tristeza. Provavelmente vai me amaldiçoar agora, mas não é possível. Obrigada por sua ajuda, por me trazer até aqui. Perdão mais uma vez, me alegrou conhecê-lo. Tenho que ir, tenha um bom dia. Olhou uma última vez para o rapaz, suspirou e, girando-se com decisão, correu para a entrada, segurando em suas mãos a caixa com o abajur. O encontro com o jovem chamado André tirou Ana de sua rotina, pensava nele constantemente, recordava seu aspecto, suas mãos sobre o volante, o cabelo escuro caindo sobre seus olhos cinzentos, seu sorriso de dentes brancos, e essas recordações lhe deixavam uma sensação de pesar e amargura. Assim era sua sorte, conhecer um rapaz estupendo e nem sequer ter a confiança de convidá-lo para casa. Finalmente, com sua acostumada força de vontade, ordenou a si mesma deixar de pensar em bobagens sobre rapazes bonitos em carros luxuosos. Lembrou que teria que se levantar às 6 da manhã e que devia se ater às regras básicas de decoro. Além disso, seu conhecido provavelmente pensava mal dela depois de tê-lo deixado plantado na entrada. Então, melhor deixar assim e não pensar mais nisso. No dia seguinte à noite, voltava para casa. Havia sido um dia duro. Depois das aulas na escola de enfermagem, trabalhou várias horas no almoxarifado e agora não sentia nem as mãos nem os pés. O clima continuava piorando e a garoa de ontem havia se transformado em um aguaceiro que golpeava com força o guarda-chuva. Aproximou-se da entrada de seu edifício e de repente ouviu uma voz ao seu lado: "Olá, Ana." Graças a Deus que chegou. Já estava começando a congelar. Ela afastou o guarda-chuva surpresa e nem mesmo notou como as gotas frias escorreram por seu pescoço. Diante dela estava André, tão bonito como no dia anterior, ou até mais. Levava um pacote nas mãos e sorria com seu sorriso incrivelmente encantador. Ana sentiu uma estranha fraqueza. Olá, disse com voz rouca. O que faz aqui?" Ao fazer esta pergunta, a mais tola que poderia ter formulado, sentiu como suas orelhas se acendiam de vergonha e nervosismo. "Como assim o que faço?" disse-lhe sem se alterar. "Estou esperando você, é claro. Ontem não consegui um convite para sua casa, decidi tentar a sorte hoje. E além disso, não venho com as mãos vazias, olha aqui." Ele lhe estendeu o pacote. Ana desembrulhou o papel crepitante e o olhou surpresa. Era uma cúpula de vidro igual à que havia se quebrado no dia anterior durante seu encontro acidental. "Parece que deve servir", sorriu André. "Agora espero ter me ganho uma xícara de café." "Bem, está bem. Vamos", decidiu Ana. Afinal, por que deveria se envergonhar deste rapaz bonito? Ela era quem era e vivia como podia. Não se importava com o que pudesse pensar esse presunçoso que, a julgar por sua aparência, seguramente usava tênis que custavam mais que todo o seu guarda-roupa. Subiu decididamente as escadas. Só que André, antes de abrir a porta do apartamento, disse: "Aqui está tudo uma bagunça, não tenho decoração, quase não há móveis nem eletrodomésticos, e não tenho muito para te oferecer." "Sinto muito." "Não importa", respondeu ele. No entanto, notava-se que estava um pouco surpreso por tanta sinceridade. "Entre, não seja tímido", disse Ana abrindo a porta. "É assim que vivo." "Interessante forma de viver", disse ele aproximando-se de repente de uma parede. "E esta pintura é minha?" Assentiu Ana: "Sim." "Entendo que é sua, me refiro a quem a pintou", esclareceu André. "Eu a pintei. Quero dizer, é minha pintura no sentido de que eu a fiz."
Ana olhou com atenção a pequena paisagem pendurada na parede, provavelmente era sua melhor obra, pintada com as cores vibrantes do verão. Ao vê-la, parecia como se na parede cinza escura se abrisse um buraco que deixasse ver um dia luminoso e quente, banhado pelos raios do sol. Está genial, disse-ele admirado. Sério, está muito bem pintada. Se Ana precisava de algo para terminar de sentir simpatia por ele, eram essas palavras, justo as necessárias. De verdade você gosta? Perguntou alegre. De verdade, muito, sorriu André. De repente Ana sentiu um impulso irrefreável de que ele a abraçasse, queria tocar seu cabelo escuro, sentir a força de seus ombros com suas próprias mãos. Ao que parece, ele também sentiu algo porque se virou rapidamente para ela, deu uns passos e a puxou para si, abraçando-a com força. Com um braço, suavemente a tomou pelo cabelo e a beijou. Ana sentiu como se caísse no vazio e no momento mais intenso da queda, de repente acendesse. O ar lhe faltava, ficava sem fôlego, mas desejava que esse momento se repetisse uma e outra vez. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo como sempre, por causa do costume que havia desenvolvido no orfanato. De repente a noite anterior ressurgiu em sua mente, inundando-a com uma onda de sentimentos e pensamentos. Girou a cabeça com cuidado e viu muito perto uma nuca escura e despenteada aparecendo debaixo do cobertor. Que horror! Foi invadida por uma suave sensação de pânico. Como havia podido ficar com um homem assim? Ou melhor, como havia podido deixar um homem ficar em sua casa toda noite? Como ia olhar nos olhos dele agora e, o mais importante, como ia olhar para si mesma? Levantou-se silenciosamente e foi para a cozinha. Com as mãos tremendo, ligou a chaleira e colocou uma xícara à sua frente. A chaleira já havia fervido há tempo, mas ela continuava sentada à mesa tentando compreender seus sentimentos. Ana, por que está aqui? Acordei e você não estava. André entrou na cozinha, sentou-se ao seu lado e, tomando sua mão entre as suas, levou-a aos seus lábios. Você é uma garota maravilhosa. Obrigado por esta noite. Faz muito tempo que não me sentia tão bem. Posso tomar um café também? Ela desviou o olhar para ele, em seu rosto não havia nem rastro de zombaria ou sarcasmo. Parecia tão sincero, tão simples e amável que não pôde evitar ceder. Olha, estou aqui morta de vergonha, não entendo como é que tudo isso pôde acontecer depois de só algumas horas de te conhecer, e você tão tranquilo entra e pede café. Bem, claro, e daí, Ana? Não se preocupe tanto, sorriu André. Leve a vida com mais calma. Você é uma garota genial e me senti muito bem com você. De verdade, se me permitir, gostaria de ficar, ainda que seja por um tempo. Ficar? Repetiu Ana assombrada. Assim, tão fácil. Sim, assim tão fácil, riu ele. Quer que eu te diga a verdade? Minha própria mãe me expulsou de casa, pode acreditar? Então aqui estou eu, um pobre sem-teto vagando pela cidade, e de repente vejo uma garota linda, que além disso acidentalmente derribo, e resulta que a garota, além de ser linda, é cruel porque não me convida para sua casa e me fecha a porta na cara. E eu sou tão boa pessoa. E quer que eu também te diga a verdade, animou-se ela de repente. Não sou simplesmente uma garota linda como você diz. Sou órfã, cresci em um orfanato, estou estudando para ser enfermeira e trabalho em um almoxarifado. Assim, simples. André olhou evidentemente perplexo. Então é isso, disse pensativo, e logo com determinação agregou, pois melhor ainda. Melhor? Perguntou Ana sem entender, esperando uma reação muito diferente às suas palavras. Muitos, ao saber que era órfã, preferiam se distanciar. O que quero dizer é que ninguém vai me impedir de falar com você, né? Como você está sozinha, não haverá ninguém para te dizer que sou algum oportunista que tenta ganhar sua confiança, te enganar ou conseguir algo de você. A ideia de que alguém como André pudesse ter interesses egoístas nela lhe pareceu tão absurda que não pôde evitar rir com vontade. Veja só, sou um alvo muito cobiçado, não há dúvida, disse limpando as lágrimas de riso. Bem, já riu, significa que está tudo bem. Posso ficar com você, ao menos por um tempo, disse André olhando-a nos olhos. Seu olhar era muito sério, completamente em desacordo com seu sorriso. Além disso, era um olhar tão cativante que lhe cortou a respiração e a fez sentir-se tonta. O relacionamento entre André e Ana se desenvolveu de uma maneira surpreendente.
Sem consultá-la muito, mudou-se para seu pequeno apartamento com uma pequena mala de pertences. Durante o fim de semana, forraram juntos as paredes, em alguns lugares o papel ficou um pouco torto, mas mesmo assim ficou ótimo. À noite, Ana acendia o famoso abajur que agora chamava de anda-sorte, e sob sua suave luz verde o quarto lhe parecia de sonho. Mas o mais extraordinário era que ao seu lado estava um jovem bonito e inteligente que lhe segurava a mão. Às vezes não posso acreditar que você é real, confessou Ana em uma ocasião. Como assim? Surpreendeu-se ele. Bem, você é como de outro mundo, moveu os dedos no ar buscando as palavras adequadas. Como se viesse de outra vida, entende? E de repente aparece na minha. Vai, não exagere, disse André fazendo um gesto com a mão. A vida é igual para todos. Só que uns têm mais dinheiro e outros menos. André buscava Ana em seus múltiplos trabalhos, levava sacolas de compras e um par de vezes a levou a um pequeno e acolhedor restaurante. Mas o mais importante e precioso para ela eram suas tardes e noites juntos. Ana era imensamente e sem reservas feliz. Bem, querida, disse André uma manhã durante o café da manhã, amanhã é nosso aniversário, 3 meses desde que nos conhecemos. Não acha que deveríamos celebrar de uma maneira especial? Claro, assentiu Ana com seriedade. Um marco assim tem que ser celebrado com estilo. Que tal um jantar para 200 pessoas e um espetáculo de fogos de artifício depois? Ana, estou falando sério, riu André, e logo suspirou. Acho que chegou o momento de você conhecer minha mãe. Nesse momento, Ana estava comendo requeijão, um alimento que havia odiado desde a infância, mas que agora engolia com valentia, primeiro porque era saudável e segundo para acompanhar André, que o saboreava. Ao escutar suas palavras, abriu os olhos arregalados e começou a tossir, espalhando pequenos grumos brancos ao seu redor. Finalmente conseguiu recuperar o fôlego e olhou para André assombrada. Vai me apresentar a sua mãe? Sussurrou. Sim, o que te surpreende? Levantou as sobrancelhas. Mas para quê? Perguntou Ana ainda mais desconcertada. Como assim para quê? Porque você é minha namorada, te amo e tenho intenção de te pedir em casamento, não é óbvio? Respondeu encolhendo os ombros. Ana colocou cuidadosamente o copo de suco na mesa, tentando assimilar suas palavras, e o olhou fixamente. Está falando sério? Perguntou. Totalmente, assentiu ele com expressão séria. Só tenha em mente, Ana, que minha mãe é, como dizer, uma grande dama, entende? Algo assim como uma general. Conheceu meu pai quando já tinha quase 40 anos e ele já estava aposentado. Casou-se com uma mulher impressionante, meu pai era militar e chegou ao posto de general, mas ao que parece não pôde com o peso do título, ou talvez sua jovem esposa tenha sido demais para ele. Como pode falar assim de seus pais? Disse Ana sacudindo a cabeça com desaprovação. Para ela, tudo relacionado à família era sagrado. Não disse nada demais, André deu de ombros. Nem sequer me lembro dele, morreu antes que eu completasse 1 ano, e minha mãe sempre foi como se o espírito do general tivesse se metido nela. Além do posto de generala, ficou com a casa do meu pai. A casa é famosa, você verá, porque não se pode descrever com palavras. Então se prepare, Ana, no próximo fim de semana vamos visitá-la. Ana tentava se mentalizar para a visita à mãe de André, mas apesar de seus esforços para se convencer de que não era grande coisa, que devia manter sua dignidade e lembrar que o importante era o que André sentia por ela e não a opinião de sua mãe, não podia evitar sentir-se aterrorizada. O dia marcado para a apresentação se aproximava inexoravelmente e Ana ia perdendo a coragem. André, olha, não vou, anunciou na noite anterior. Como assim não vai? Está brincando? Ana, já avisei minha mãe para nos esperar, disse surpreso. Não posso, suplicou Ana. Estou morta de medo. Não sou a noiva ideal. Você está louco, sou órfã, só tenho um par de calças, não falo línguas, escrevo com erros e não sei usar mais talheres que uma colher e um garfo. Fez um gesto de desespero. E além disso, nem tenho o que vestir. Boba, riu André. Deixa de se preocupar, tudo vai dar certo. Minha mãe é um personagem, mas é uma pessoa normal, razoável. Não estou pedindo que vocês se tornem melhores amigas, Ana, só vai conhecê-la. Mais cedo ou mais tarde terá que fazê-lo. Não está de acordo em se casar comigo?
Ao escutar essas palavras, André olhou com aquele mesmo olhar que fazia com que Ana ficasse com a mente nublada e os joelhos bambos. Finalmente chegou o dia fatídico. Depois de não ter dormido a noite toda, Ana colocou o vestido que havia comprado especialmente para a ocasião, algo incomum para ela, que estava acostumada a usar calças, e tentou organizar seus pensamentos. O principal era não parecer uma tonta completa nem cometer um erro grave. Quando André a chamou para sua casa, e a de sua mãe, o famoso apartamento não exagerou nem um pouco. Era uma residência enorme e espaçosa em um belo edifício antigo junto ao passeio, com várias habitações, uma cozinha ampla, um banheiro em que provavelmente caberia todo o apartamento de Ana, e uma antessala que parecia um salão de recepção. Ana não havia visto um lugar assim nem nos filmes e não podia imaginar que existissem moradias desse tipo. Tetos altos, grandes janelas, portas largas de folha dupla com maçanetas de bronze, lustres de cristal que tilintavam levemente, móveis antigos cheios de tesouros e uma parede de livros do chão ao teto. Cortinas douradas com pesadas borlas de bronze, quadros com molduras brilhantes, enormes espelhos que refletiam a decoração e faziam o espaço parecer ainda maior. Tudo naquele lugar era impressionante. Mas ainda mais surpreendente que o apartamento era sua dona. Desde o primeiro momento, ficava claro que se tratava de uma mulher extraordinária e nada simples. Carolina, a mãe de André, tinha mais de 60 anos, embora ninguém em sã consciência lhe daria essa idade, parecia não ter mais que 50, bela com uma beleza clássica. Suas feições perfeitas, grandes olhos azul acinzentados, cabelo escuro e espesso recolhido em um penteado alto que a fazia parecer uma rainha, tudo nela era surpreendente. Além disso, era esbelta, bem formada e mantinha uma postura ereta. Já está, este é meu fim, pensou Ana com desespero ao observar a majestosa saudação de Carolina. Mas de repente, através de sua fria fachada, como um raio de sol, apareceu um sorriso, seu rosto se suavizou e em seus olhos claros pareceu acender-se uma centelha cálida e amável. Olá, Ana, me alegro em conhecê-la, disse com uma voz baixa e aveludada. Ana e André se casaram e viveram 5 anos no apartamento dos Álvares. Durante esses anos, passou-se de tudo, brigas e reconciliações, perdas, alegrias. Houve o nascimento de Pedro, que encheu com seu choro os silenciosos muros do apartamento do general. A relação entre sogra e nora, a princípio cautelosa e contida, tornou-se cada vez mais calorosa, cheia de respeito e reconhecimento mútuo. Também houve episódios obscuros, como as escapadas de André, após as quais desapareciam coisas e dinheiro do lar. Houve um processo judicial quando, por imprudência, atropelou e deixou gravemente ferido um homem. Também surgiram problemas financeiros quando se descobriu que André havia pedido emprestada uma grande soma a um conhecido e a havia perdido em uma aposta. Ana amava esse homem bonito mas fraco, e se manteve ao seu lado sem importar o que acontecesse. O tirava de suas bebedeiras, o cuidava, trabalhava incansavelmente para pagar suas dívidas, procurava advogados, o alimentava e vestia. Por que continua com meu filho? Perguntou-lhe um dia sua sogra. Sabe que é um sem-vergonha. O amo, respondeu Ana dando de ombros. E não é um sem-vergonha, simplesmente é fraco. E você é forte, assentiu Carolina. Foi forte e nobre. Depois a sogra caiu gravemente doente e ficou acamada, e foi Ana quem esteve ao seu lado desde o princípio até o final. A alimentava com colheres, trocava sua roupa, dava remédios, lia livros, cantava canções e sorria constantemente para que sua dor fosse um pouco mais suportável. Durante todo esse tempo, André quase não aparecia no apartamento familiar, chamando-o ironicamente de um hospital, e por alguns indícios parecia que tinha outra mulher. Mas tudo isso carecia de importância porque Carolina se debilitava a cada dia e estava claro que logo partiria. Ana continuava sorrindo, embora a alma se encolhesse de dor e tristeza. A anciã, ainda muito bela, lhe devolvia o sorriso, vendo e entendendo tudo. Obrigada, filha, obrigada por tudo, sussurrou em seus últimos momentos. Ana chorava, pressionando as mãos secas e delgadas de Carolina contra seu rosto, sentindo como se partia seu coração ao escutar esse quase inaudível e carinhoso filhinha. Carolina foi enterrada em um dia tranquilo e ensolarado de fevereiro no antigo cemitério da cidade. Ana organizou tudo, lhe parecia que era uma diminuta parte do que devia fazer em memória de sua sogra, como mostra de gratidão. E bem, acabou sua vida cômoda, disse André atrás dela. Já não está minha mãe e você não tem direito de continuar em nosso apartamento. Sozinha? Assim, André?
Por que terminou assim entre nós? Alguma vez houve amor? Disse Ana em voz baixa. É tonta ou o quê? Exclamou André. Que amor? Pensei que minha mãe finalmente me deixaria o apartamento se me casasse, e você era ideal, estava apaixonada por mim como uma gata sem casa, sem família, sem nada. A candidata perfeita. Além disso, minha mãe ficou furiosa naquele momento, acho que passei dos limites e me expulsou de casa. Tinha que viver em algum lugar, e aí estava você. Mas não pense mal, disse André com um tom repentinamente nobre. A verdade é que me diverti bem com você. É bonita e naquela época era muito carinhosa, mas me entediei rápido, entende? É monótono demais. Preciso de algo diferente. Mas bem, já falaremos disso em outro momento e em outro lugar. Ana retornou do funeral de Carolina completamente exausta. Era amargo e doloroso perceber que nunca mais essa mulher extraordinária olharia com seus olhos claros, nunca mais ouviria sua voz grave e baixa, e que essa inteligência assombrosa, essa incrível memória e beleza agora estavam cobertas por terra úmida. O cansado Pedro jantou rapidamente e sem suas habituais reclamações foi para a cama. De repente Ana, que havia ficado completamente só aos 5 anos e parecia ter se acostumado a isso, sentiu um golpe profundo de solidão e orfandade. A dor da perda atravessou e, caindo de joelhos e apoiando a cabeça nas mãos, começou a chorar amargamente. Quando havia se tornado tão importante e querida para ela essa mulher rigorosa, inflexível, parecida com uma rainha inglesa? E por que só se dava conta disso agora, quando já não podia dizer nada a Carolina? Não sabia quanto tempo passou no chão soluçando e estremecendo de tristeza. Finalmente se levantou e se arrastou até o banheiro. O enorme espelho lhe mostrou a imagem de um rosto avermelhado e inchado de tanto chorar e um cabelo emaranhado. Ana, por favor, arrume-se, disse de repente a seu reflexo, imitando sem querer a voz de sua sogra, e baixou o olhar negando com a cabeça. Meia hora depois estava sentada na cozinha tentando aquecer seus dedos frios com uma xícara de café quente. Pedro, como todas as crianças que esquecem a dor com facilidade, dormia tranquilamente em seu quarto. De repente soou a campainha da porta. Ana abriu e se encontrou com uma loira de uns 30 anos parada na soleira. Olá, disse com atrevimento. Preciso falar com você. Comigo? Perguntou Ana surpresa. Você, nós, sorriu com escárnio a mulher. Pode considerar como uma mensagem da parte de André, porque assim que se divorciar de você, nos casaremos. Então em todos os sentidos pode me considerar sua esposa oficial, riu. E o que precisa de mim? Perguntou Ana, enfatizando a palavra precisa. Precisamos que comece a recolher suas coisas e deixe o apartamento. André diz que você tem seus encantadores apartamentos próprios, então vá para lá. Tudo isto deve passar ao verdadeiro herdeiro, ao único filho querido da velha. Então, o que acha de em uns dias já estar fora? E saiba que vamos revistar para nos certificar de que não leve nada como recordação duradoura. É tudo. Ana sentiu como se tivesse se metido em algo pegajoso, incrivelmente desagradável e repugnante. Só tinha um desejo, livrar-se da companhia dessa mulher e não escutar mais sua voz estridente e aguda. Isso é tudo? Perguntou a mulher. Ah, não, não é tudo. André me pediu para te dizer que se você se divorciar de forma amigável, sem nenhum tipo de problema da sua parte, ele dará uma quantia decente para o menino. Mas se você se fizer de difícil, receberá o mínimo. Afinal de contas, ele oficialmente não trabalha em lugar nenhum, você já sabe. Então te convém fazer isso rápido e em paz. Quer ajuda para empacar? Oh, por favor, não se preocupe, é muito gentil. Me virarei sozinha, respondeu Ana com um sorriso. Bem, como quiser, orfanzinha. A loira estreitou os olhos com desconfiança, evidentemente não esperava tanta docilidade da parte de Ana. Seguramente pensava que sua rival começaria a fazer escândalo, a exigir seus direitos, a ameaçar levar o assunto aos tribunais e a falar dos interesses da criança. Parecia que havia se preparado para esse tipo de confronto e não tinha palavras nem comportamento adequado para uma conversa tranquila. Bem, enfim, empacote suas coisas. Depois de amanhã à tarde viremos, você entrega as chaves e revisaremos tudo. Se estiver tudo em ordem, André te levará até seu apartamento, concluiu a visitante. Sério? Obrigada, respondeu Ana com um tom emotivo.
fechou a porta atrás da mulher, apoiou-se na parede e deslizou para baixo. Não sabia se o que a sacudia era um riso histérico ou um choro seco, provavelmente eram ambas as coisas ao mesmo tempo. Nunca havia sentido que tivesse direito de reclamar nada nesse apartamento, mas nele havia passado tantos dias e horas felizes, havia lido tantos livros maravilhosos, havia vivido tantas conversas e experiências, e havia desfrutado de delicioso café. Sobretudo, em cada canto desse lugar parecia seguir vivendo a presença invisível de Carolina. Esse apartamento havia se convertido em seu lar, o verdadeiro lar que nunca havia tido, e agora a expulsavam dali como uma empregada, sem direito de conservar suas recordações e afetos. Era amargamente insuportável. Mamãe? O que foi? Escutou a voz de Pedro ao seu lado. Ana olhou para seu filho com medo, o abraçou e escondeu seu rosto no pijama do menino. Nada, querido, nada. Me perdoe se te assustei, murmurou. Com quem falava? Perguntou o menino. Ah, bem, veio uma espécie de bruxa, respondeu Ana. Uma bruxa de verdade? Surpreendeu-se Pedro. E por que não me chamou? Te fez algo de mal? Não, meu amor, ninguém pode me fazer mal. Tenho meu pequeno protetor, sorriu. É só que... Pedro, teremos que nos mudar para outro lugar. Também é um bom lugar, embora não seja tão espaçoso e além disso, a garganta se fechou ao comparar, ainda que fosse só por um momento, seu antigo apartamento com aquele em que Pedro havia vivido desde seu nascimento. Mas não importa, encontraremos um jeito, porque estaremos juntos, verdade? Pedro assentiu com seriedade e de repente ela sentiu que já não tinha medo de nada. O principal, seu tesouro mais precioso, Pedro, estaria com ela, já que ao que parece André não se importava. No dia seguinte soou o telefone no apartamento. Carolina detestava os telefones celulares e até o último dia utilizava um bonito aparelho com botões e número fixo. Alô, posso falar com Ana? A voz masculina era seca, profissional e completamente desconhecida para ela. Sim, sou eu, respondeu Ana com desconcerto. Meu sobrenome é Leão, sou tabelião e solicito que se apresente em meu escritório amanhã. Para quê? Perguntou Ana enquanto uma pequena esperança surgia em sua mente, pensando que talvez André tivesse recuperado a consciência e quisesse deixar tudo em ordem a respeito de Pedro e registrá-lo em cartório. Deve estar presente na leitura do testamento de Carolina Álvares, escutou de repente. Carolina deixou um testamento, disse Ana surpresa. Sim, e lhe afeta diretamente, Ana, por isso lhe peço que venha ao meu escritório amanhã às 12 em ponto. Por favor, anote o endereço. Ana anotou o endereço em um pedaço de papel e se deixou cair exausta na cadeira junto ao telefone. Sentia o coração batendo forte como se estivesse na cabeça. Poderia ser que sua sogra tivesse pensado nela e em Pedro e lhes tivesse deixado algo? Poderia ser que, conhecendo o caráter de seu filho, tivesse querido protegê-los de alguma forma? Deus meu, por quê? Por que teve que morrer? Que sentido tem isso? Ana esteve a ponto de romper a chorar outra vez, mas conseguiu se controlar. No dia seguinte chegou ao escritório do tabelião. Em frente à porta fechada, sentada em uma cadeira, estava a amante de André em pessoa. Ao ver Ana, a mulher levantou as sobrancelhas sem olhá-la. Ana abriu rapidamente a porta do escritório. E você, o que faz aqui? Foi a primeira coisa que escutou ao entrar na pequena sala. O que faz aqui? Ana está aqui por convite meu, estimado André, um homem baixo e mais velho com óculos se levantou detrás da escrivaninha. Posto que o testamento de sua mãe afeta diretamente a senhora Álvares. Ah, é sim? E como? Disse André surpreso. Ah, seguro lhe deixou alguma dessas bugigangas pelas quais suspiravam juntas de vez em quando. Talvez seu retrato, você sabe, aquele que tanto gostava. Olha, ainda que não tivesse deixado no testamento, eu mesmo te daria de presente em qualquer caso. Ana está incluída entre os herdeiros e deve estar presente na leitura do testamento, disse o tabelião fazendo um gesto para que Ana se sentasse. Uns minutos depois, André e Ana saíram do escritório completamente surpresos. Bem, o que houve? O que foi que deixou para essa pobre órfã? Não foi demais? Perguntou Sabrina aproximando-se de André com impaciência. De repente André se dobrou e começou a rir às gargalhadas. Ria tão forte que as pessoas que estavam no escritório do tabelião começaram a olhá-los com inquietação.
Finalmente as risadas se acalmaram e ele se deixou cair em uma cadeira. Minha mãe, foi uma jogada magistral, disse como se filasse consigo mesmo. Resulta que me deixei sem herança eu mesmo, porque fui eu quem trouxe Ana para casa. Incrível! O que está murmurando? Perguntou a loira nervosa, quase gritando do corredor. Pois que minha querida mãe deixou seu apartamento com tudo que contém e todas suas economias para ela, para minha nora, disse André apontando para Ana. E eu fiquei sem nada, voltou a rir, sacudido pelas gargalhadas. Não, como pôde fazer isso? É verdade que não sou o melhor filho, mas continuo sendo seu filho, olhou para a mulher com desconcerto. Espera, não entendo nada. Quer dizer que o apartamento foi para esta Zé Ninguém, passando por cima de você, o único herdeiro? Sua mãe enlouqueceu no final? Isso não é legal, tem que impugnar. Está me ouvindo? Por que está calado? Vai fazer algo a respeito? Com certeza. Penso em viver com você, meu amor, longa e felizmente, suspirou André. Logo se levantou e foi embora. Ana escutou durante um bom tempo os gritos da loira que corria atrás dele,